Pois bem, eis que passa domingão e os advogados percebem, ó, deu ruim, deu muito, Bolsonaro, você vai ser preso a qualquer momento. Qualquer momento, a gente não sabe nem se passa dessa semana. Em desespero, os advogados dizem, Bolsonaro, você vai ter que mudar a sua versão dos fatos. Então, até o domingo à noite, o Bolsonaro dizia que, olha, ele não se encontrou com Walter Delgatti Neto. Depois, até antes, né? Até domingo ele dizia que teve um encontro de no máximo 10 minutos e que ele não pediu para o Walter Delgatti Neto invadir a urna eletrônica, não fez pergunta sobre isso, foi apenas uma conversa informal, ele só ouviu. Parece muito com a versão dele do caso do Marcos Duval e do Daniel Silveira, que o Bolsonaro disse que só ouviu, que os outros é que estavam ali fazendo crime, jogou tudo no Daniel Silveira, né? Pois bem, no caso do Walter Delgatti e Carla Zambelli, a mesma coisa. Só que agora não. Agora o Bolsonaro disse que a reunião durou uns 20 minutos. Teve reunião sim. Mas o núcleo duro do bolsonarismo, ou seja, pessoas muito próximas ao Bolsonaro, amigos do Bolsonaro, comparsas de crime do Bolsonaro, então saiba, não é gente da maior credibilidade do mundo para contar a história 100% real. Parte da história que eu vou dizer aqui que eles estão contando, parte da história, obviamente, eles estão mentindo, diz o seguinte, que o Bolsonaro se reuniu com o Walter Delgatti por 20 minutos, a reunião foi a portas abertas, não foi a portas fechadas, não. Imagina o presidente da República se encontrando com o hacker, véspera de eleição, com a deputada que cometeu inúmeros crimes para tratar de golpe de Estado e a reunião foi aberta. Qualquer um que passa no corredor escuta. Tá bom, claro que foi aberta. E que nessa reunião, sim, o Bolsonaro perguntou, porque perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Perguntar não é crime, se o Walter Delgatti poderia invadir as urnas. E que o Walter Delgatti ficou menos de meia hora no Palácio da Alvorada. Só tem um problema. Esse é o que eu tô falando aqui todo dia. Esse é o que eu tô falando todo dia. Esse pessoal é burro. Burro. Se falasse, Thiago, inventa aí uma versão para esse caso mais factível, mais crível. Factível não, mais crível. Ou seja, uma coisa que dá pra pessoa até acreditar, talvez. Eu acho que em 2 minutos eu inventava uma versão melhor. Porque, olha, tem fotos da revista Veja que mostram o seguinte. Esse aqui é o Walter Delgatti Neto, às 6h40 da manhã, saindo do hotel onde ele estava em Brasília, tá? Onde a Carla Zambelli o hospedou em Brasília. Aí esse aqui é o Walter Delgatti Neto, às 6h52 da manhã, entrando no Palácio da Alvorada. É o mesmo carro, dá pra ver aqui, ó. Mesmo carro. A Veja até fotografou a placa aqui, para depois não ter como falar, não é o mesmo carro, é o mesmo carro. Aí tá aqui o Walter Delgatti Neto, olha bem o horário, 8h49. Se ele chegou às 6h52 e ele saiu às 8h49, então ele ficou 1h57 minutos. Eu tô correto aí? Corrijam se eu estiver errado. Ele ficou 1h57 minutos dentro do Palácio da Alvorada. Como que o hacker ficou 1h quase 2 horas dentro do Palácio da Alvorada e só falou com o Bolsonaro por cerca de 20 minutos a portas abertas? Olha, mas é um negócio. Vou falar, não, estávamos conversando, realmente ele fez serviços para Carla Zambelli, estava mostrando ali a comunicação, falava que ele oferecia um serviço. Inventa alguma coisa menos burra. Não, essa é a nossa sorte. As pessoas é muito, muito, muito burro, até na hora de mentir. Então, o que acontece? A Polícia Federal já sabe que a versão nova do Bolsonaro e de seus aliados é mentirosa. Já sabe, não tem como eles terem ficado só 20 minutos ali. O Walter Delgatti fez o quê? Ele se escondeu atrás de alguma lixeira, assim, no Palácio da Alvorada, para não tirar ele de lá. Ficou perambulando pelo palácio, assim, zanzando. Foi tomar um banho de piscina. Na piscina não é mais aquecida, né? O Bolsonaro fez um marketing de que a piscina do Palácio da Alvorada não é mais aquecida, vamos economizar aí R$100 por mês, foi tomar banho de piscina. Fez o que o Walter Delgatti lá por 2 horas? Pois bem, o pior, depois do Walter Delgatti Neto sair do Palácio da Alvorada, sabe para onde ele foi? Ele foi para o Ministério da Defesa, que estava questionando as urnas eletrônicas. Aí o núcleo duro do Bolsonaro foi pego no pulo. Falaram para a repórter do Globo News, a Daniela Lima, não, foi isso aí que aconteceu, viu? Essa é a nossa versão que a gente vai dar para a Polícia Federal. Aí ela perguntou, tá, ele foi pro Ministério da Defesa e quem que autorizou a entrada dele lá? Quem que mandou ele para lá? Aí eles falaram, eita caramba, esquecemos desse detalhe. Aí falaram, não, foi a Carla Zambelli que mandou ele pro Ministério da Defesa. Tá, então uma deputada federal, ela tem autoridade para mandar uma pessoa qualquer, no caso um hacker, uma pessoa investigada pela Polícia Federal, para ter reunião com a cúpula do Ministério da Defesa.
E este cidadão investigado, ou seja, uma pessoa qualquer, enviado por uma deputada federal de 512, era ela ali, ele escreveu para o Ministério da Defesa um questionamento ali sobre as urnas, dizendo que, olha, um relatório dizendo que, olha, a gente não pode constatar que não houve fraude. E isso tudo foi a pedido da deputada. Então temos aí o Ministério da Defesa, a cúpula das Forças Armadas do governo Bolsonaro, atendendo aí pedidos da Carla Zambelli, é isso? E o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, por acaso, o nome Bolsonaro sai da história. Eu imagino a cara do delegado da Polícia Federal quando ele lê aí a notícia de que essa é a nova versão do Bolsonaro. Ele deve estar com um semblante mais, assim, risível do que o meu. E olha que... Vocês estão... Se alguém acreditar nessa história, ganha um narizinho de palhaço grátis para colocar aqui e ficar. E uma cola super bonder para não tirar mais. Porque olha, tem que ser muito, mas muito otário ou patriotário para acreditar numa dessas. Então agora você vê o desespero. Eu tô avisando aqui faz dias. Eu vejo uns comentários falando, Thiago, você é otimista demais, não vai dar em nada. Você fala que eles são desesperados, eles não estão. Eles estão. O cara que muda a versão... Aí, eu falei, teve reunião, foi desastrosa. Eu não sabia que ia ter outra logo depois, mais desastrosa ainda, que falou, ó, vamos mudar aqui a versão dos fatos, que a nossa já tá ruim. Aí eles mudam a versão para uma pior ainda. Pois bem, o Walter Delgatti diz o seguinte, ele ficou com o Bolsonaro por muito mais de uma hora, o Bolsonaro perguntou, a Carla Zambelli perguntou, ficaram a porta fechada, eles falaram, de lá foi para as Forças Armadas, teve mais de uma reunião com membros da cúpula das Forças Armadas, os militares pediram para ele a opinião dele sobre as urnas e pediram para ele pontos em que ele podia ali criticar as urnas eletrônicas. Então Walter Delgatti Neto, com acesso aos que os militares deram para ele falou, ó, isso e isso dá para criticar, e aí ele escreveu aquele documento que foi emitido pelas Forças Armadas, pelo Ministério da Defesa, sobre a inspeção que fizeram no período eleitoral, dizendo que, olha, não constatamos fraude, mas também não quer dizer que não houve. Ou seja, o próprio hacker não conseguiu ali encontrar nada. Fez um monte de falácia ali, mas não tinha. Aquele documento não tinha uma fake news contra as urnas, algo que o bolsonarismo pudesse realmente usar. Então você vê que, mesmo se alguém falar, nossa, o Walter Delgatti escreveu aquele documento, que crime, não, o documento não tinha crime nenhum. O pulo do gato no documento era a parte, ó, mas também não constatamos que não. Eu lembro quando emitiram aquele documento, dei risada. Aí o bolsonarismo passou na época a disseminar fake news, dizendo que as Forças Armadas comprovaram, e o documento dizia o oposto, que não comprovaram. Quer dizer, nem com a ajuda do hacker conseguiram. É capaz do Walter Delgatti Neto só ter tido a sacada que os militares do governo Bolsonaro, pelo menos, não sei os outros, mas os da cúpula do governo Bolsonaro, que aparecem na imprensa, um mais burro que o outro, não devem ter pensado, pô, não consegui uma prova. O Delgatti deve ter falado na reunião, ô, mas vocês também não provaram que não. Aí os caras, gênio! Pra você ter ideia do nível de burrice dos militares bolsonaristas, sabe o tenente-coronel Cid? Aquele que não apagou os e-mails? Ele apagou os e-mails, deixou tudo na lixeira, todas as provas. Aquele que deixou na iCloud, que é o armazenamento da nuvem da Apple, ele deixou todas as mensagens de WhatsApp dele com todos os crimes dele. Esse cara passou em primeiro lugar na AMAN. A AMAN é a Academia Militar das Agulhas Negras. Ele fez o curso, ele passou em primeiro lugar. Quer dizer o seguinte, de mais de 250 cadetes, esse cara, do ano inteiro, não, são mais de 1000, ele é o mais inteligente. Passou em primeiro. O cara que não sabe deletar e-mail da lixeira e deixou a prova de todos os crimes dele ali. O cara que, depois da Polícia Federal já ter pego um celular dele, ele compra um celular novo, aí ele deixa fazendo backup de tudo, de todos os crimes dele. Esse é o mais inteligente. Agora imagina os milicos que não conseguiram passar na mão o nível de burrice. Agora você imagina o que passou em último. Imagina o que passou em segundo, terceiro, quarto, o nível de burrice desse pessoal. Aí tá aí. Explícito o nível de burrice. Pô, vamos fazer uma versão nova. Vaza da vida pública, que prendam e joguem a chave fora. É ou não é? Peço sua inscrição no canal. Falou!